Nós falamos muito aqui no podcast sobre experiências com Deus, né? Essa foi uma experiência que você teve com Deus, de chegar até a igreja, ouvir essa pregação e de madrugada estar lá de joelhos aos pés do Senhor. E como que foi isso? Você acordou de madrugada, você não conseguiu dormir, algo começou a te incomodar? Eu não posso falar muito que eu sou presbiteriano, calvinista, então não... Pois é. Eu tenho vários casos. Eu acho o seguinte... Você acredita nas experiências com Deus? Como que você... Qual a sua visão sobre isso? Bom, porque daí você já nos explica. Eu acho o seguinte, o cristianismo, ele é vida. E a vida se resume na junção de conhecimento da palavra e obediência. E aí é experiência. Eu me lembro de um pastor que ele disse que a vida cristã ela é uma caminhada sobrenatural. Você vive o milagre de você já ser convertido, né? E o milagre de você permanecer na fé. Então não tem jeito, não tem como você tirar o milagre, aquilo que é experimental da vida cristã. Quando você tenta negar isso, é porque você não entendeu. Porque o que é a experiência? A experiência na vida cristã, é quando você obedece a palavra de Deus, e o fato de você obedecer a palavra de Deus, isso gera a experiência. Não tem como. É verdade. Né? É forte, né? Forte. Simples e forte demais. Isso. Então não tem como você tirar. Por isso não existe vida cristã teórica. Não existe teoria de vida cristã. Mas você sabe que depois que eu me converti, não tem como eu dizer para as pessoas que a minha vida não mudou, né? Tipo assim, porque muitas pessoas falam assim, não quer dizer que quando você se converter ou quando você começar a seguir a Jesus, que a sua vida você vai começar a viver só coisas boas. Ok, com certeza a gente vai ter os nossos desafios, mas eu, por exemplo, no meu testemunho, não tenho como negar que logo após a minha conversão, eu comecei a viver coisas sobrenaturais com Deus e hoje eu tenho uma vida completamente diferente e uma vida maravilhosa, porque mesmo nos nossos desafios a gente consegue enxergar a mão de Deus. Sim. E essa é a nossa caminhada, né? Porque hoje em dia também as pessoas elas estão muito ligadas, quando a gente fala em experiência, muito ligadas em vai aparecer um anjo do céu. Só no extraordinário, mas veja só bem, no extraordinário. A experiência ela é ordinária. Tem momentos que você tem experiência no vale, tem momentos que você tem experiência no deserto. Quase sempre. Tem experiência que você ora e a coisa acontece. Tem a experiência que você ora e Deus não responde. Tem momento que você está pronto para dar vida para Jesus. Você quer subir lá e pode atirar. Tem hora que você quer se esconder como Jonas. Então, a dinâmica da vida cristã é muito grande. Um conceito que eu aprendi de um pastor muito experiente, ele diz assim, que o ministério, né, nós estamos no ministério, é o ministério da cruz e a cruz do ministério. Porque todo dia você tem que negar a si mesmo para viver o ministério. Eu já estou aí no ministério de 95 para cá, então já são 38 anos no ministério, né? E as pessoas perguntam, pastor, o senhor teve vontade de desistir? Eu digo, toda segunda-feira, né? Quando eu volto para a igreja. E eu tenho que... Porque a oração que você fez na semana passada não serve mais, você tem que ler a Bíblia de novo, verdade. Você vai enfrentar novas batalhas espirituais, então é uma dinâmica. Então não tem como você negar essa questão da experiência, porque esse termo experiência, para algumas pessoas, é somente aquele teofânico. Sim, mas não é. A vida cristã é experimental, né? Sim. Aliás, por exemplo, você lembra quando Jesus Cristo ele estava lavando os pés dos discípulos, né? Ele lavou os pés dos discípulos, mas antes de lavar ele colocou a toalha lá, a bacia com água, etc, né? E eu acredito que os presbiterianos ficavam discutindo assim, olha, aquilo ali, a toalha deve ser santista, a água não sei se tem gás ou não tem gás, a bacia é esmaltada ou não. Então, às vezes, mas não é isso. A bacia estava ali, né? A água estava ali, a toalha estava ali para lavar os pés. Então Jesus Cristo vai lá, pega, lava e diz, se eu sendo o Senhor, eu fiz isso, vocês como servos devem fazer também uns aos outros. Então não existe nada na vida cristã que não seja experimental, do ponto de vista da obediência, né?
De servir, né? Não tem jeito. Esse episódio aí é fantástico, né? Mesmo porque ele lavou o pé de Judas, aquele que haveria de o trair. E sabendo, né? Porque a gente lava sem saber, né? É verdade. Essa é a questão. Será que se a gente soubesse, né? A gente ia lavar os pés? Sim, e essas experiências, como que o senhor traz para o seu dia a dia? Porque, com certeza, em 40 anos, ocorreram muitas decepções. Decepções com pessoas. Como que você consegue se relacionar com todas essas decepções ao longo dessa longa jornada? Eu tenho um curso que eu ministro assim, para os pastores novos e para treinamento de equipe, né? Que é um curso sobre fracasso. Eu chamo isso porque nós somos treinados para o sucesso e nós não somos treinados para o fracasso. E o fracasso, ele acontece mais no ministério do que o sucesso. Mas o fracasso não é um inimigo. O fracasso é um amigo da gente. Porque todas as vezes que você fracassa, você aprende como não fazer, né? Isso é muito importante. Então, essa questão de fracassar, de ter decepção, isso faz parte do pacote ministerial. Você tem duas escolhas, né? Ou você se vitimiza, ou você entende que você é um aluno, né? O apóstolo Paulo diz, né? Eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Então, ele diz, eu não aprendi a viver, eu não nasci contente, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então é a caminhada, é no processo que você vai amadurecendo. Por isso que não adianta, você não queima etapas do ministério. Por exemplo, eu olho para os sermões, eu tenho uma caixa de sermões que eu preguei quando eu comecei o ministério. Eu disse, como é que o pessoal ouvia esses sermões, né? E hoje, você vai amadurecendo, você vai vendo, né? Por exemplo, se eu fosse recomeçar o ministério hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu não cometeria as besteiras que eu cometi. Mas isso faz parte do ministério. Né? Então, a gente tem que ter paciência conosco mesmo, né? Para a gente entender que a gente vai errar, a gente vai ter que reconhecer que errou. Por isso, Galego, que eu acho que o pessoal sempre... Qual é o segredo do ministério? O segredo do ministério é humildade. Humildade. Então, eu fui pastor numa congregação e eu entendi que ali é a humildade. Eu estou numa igreja hoje que tem uma certa relevância, mas isso não muda a minha postura. Eu tenho que ser humilde. Porque o meu mestre, quem ele era, né, o que ele realizou, é humildade. E ele diz lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quem não tem humildade não entendeu o que é ser cristão. Né? Então não há espaço para nós do ministério, essa questão da glória humana, certo? A gente tem que ter humildade. A humildade é que nos coloca cada vez mais próximos de Deus, próximos de Cristo. É a humildade que nos identifica com Cristo.